Bom, pessoal, bom dia. Estava olhando aqui, a gente já estava conversando pelo chat, né? Aparentemente está tudo bem com cada um de vocês. Aqui também estamos bem. Vamos começar então mais uma semana aqui dentro da nossa disciplina de biologia evolutiva, tá bom? E agora a gente vai trabalhar um primeiro conteúdo dentro da disciplina que eu vou apresentar para vocês em breve. Todos me ouvem bem? Tá certo. Qualquer problema vocês comunicam aqui pelo bate-papo mesmo, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu conferir aqui na disciplina de vocês, aqui no Canvas, se tem alguém que ficou sem aceitar o convite da disciplina ainda, né? Lisandra. A Lisandra ainda está com o convite pendente, deixa eu reenviar e vamos ver se ela vem para a aula hoje para ver o que acontece com o convite dela. Espera aí que o pessoal tá chegando. Aqui, ó. Bom dia, Karen. Lisandra tá chegando, ainda não entrou na sala. Aqui, acho que agora sim. Lisandra, bom dia, tudo bem? Eu tô vendo, eu tava conferindo aqui exatamente nesse momento, antes de compartilhar minha tela com vocês, né? Se todos vocês já conseguem o acesso aqui no Canvas. E eu vi que o convite de acesso para o Canvas da Lisandra ainda está pendente. Enviei novamente, acabei de reenviar. E deixa eu ver se... Lisandra, você teve alguma dificuldade para entrar no Canvas? Faz o seguinte, na hora que der, que você tiver acesso à página do Canvas, procura no seu e-mail, procura lá no e-mail, na parte do spam, porque às vezes o convite vai na página do spam, tá? Eu reenviei neste minuto, deve estar chegando. Aí seria importante você ter o acesso, porque essa semana a gente já vai começar com as atividades de avaliação, tá bom? A hora que você tiver um tempinho, tá, Lisandra? Não tem nada de urgente, não. Então vamos lá, pessoal. Bom dia, né, para quem está chegando agora. E mais uma semana para nós trabalharmos o conteúdo aqui de biologia evolutiva. Então, para esta semana, a gente vai falar um pouquinho sobre. Deixa eu compartilhar minha tela. Nós iremos falar, apresentar, né, essa parte introdutória da disciplina. Nós vamos trabalhar os objetivos da evolução, as evidências da evolução, né? Discutir um pouquinho sobre o que é evolução, para que na próxima semana a gente avance para um novo tópico, que seria o histórico do pensamento evolutivo, tá? A gente vai ver que nem sempre, né, os pensadores ou a evolução foi vista da maneira como nós vemos atualmente, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Disciplina é a FACIP 32510, então tá ok. Na semana passada, na quinta-feira passada, nós conversamos sobre a apresentação da disciplina. Aí tinha o link aqui para conhecer um pouco melhor o Canvas, um link para que vocês pudessem ter mais contato com a minha área de atuação. E aí, finalmente, deixei as instruções gerais, pensando naquelas possíveis dúvidas que vocês teriam num determinado momento, e já coloquei aqui o plano de ensino preliminar, que foi apresentado, debatido, e agora já foi encaminhado para aprovação. Já não é mais o preliminar, tá? Para quem perdeu a semana passada, eu coloquei aqui a gravação do nosso primeiro encontro,
Quem tiver oportunidade e quiser ver, né, o conteúdo daquilo que foi discutido, já está aqui para o nosso registro. O mosquitinho, tem um mosquitinho aqui. Bom, ó, objetivos e evidências da evolução. Então, esse é o módulo 2, tá? O módulo da nossa segunda semana. Então, para esta nossa segunda semana, a gente vai trabalhar este tópico, que são os objetivos e as evidências. E aí, eu coloquei para vocês, neste módulo, 2 aulas, tá? A aula 1, que diz respeito especificamente aos objetivos e evidências da evolução, uma aulinha introdutória para a gente discutir, né, do que nós trabalhamos quando estudamos a evolução inicialmente. Aí eu coloquei uma aula 2. Essa aula 2, ela mostra mais essa aula 2 ela está errada, não é essa, eu vou trocar. Eu acabei de compartilhar, acho que eu estava dormindo. É a do módulo 4, tá vendo? Eu vou trocar essa aula, pessoal, porque a aula 2 que é para estar aqui é para ser a aula de. Vamos ver. Vou tirar, vou pôr a outra. É para ser a aula de preservação. Então, é um pouquinho, nós vamos trabalhar um pouquinho de fossilização para que vocês tenham uma ideia melhor de como que um organismo vivo se torna fóssil, uma vez que os fósseis são evidências de evolução. E o fórum, vamos ver se o fórum tá certo? Tá, é esse mesmo. Então, e aí no fórum, esse fórum vale 10 pontos, e aqui dentro do fórum vocês vão apresentar uma breve discussão diferenciando, né? Defina e diferencie macroevolução, microevolução e macroevolução. Essas duas abordagens, elas são tratadas na primeira videoaula que eu comento com vocês, mas na verdade ambas são. Existe uma série de metodologias próprias e conceituação própria que atuam no estudo da evolução. Mas alguma coisa muda, né? Bem facilmente da gente observar. No aspecto microevolutivo e no aspecto macroevolutivo, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre evolução até as 8h50, e aí, lá na aula, nós temos essa definição e essa diferenciação. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no bate-papo, ver se não tem nada. Ok. Eu vou só descompartilhar aqui para eu poder incluir a aula, porque essa aula foi parar, não sei aonde ela foi parar. Deixa eu importar minha aula aqui. Pera aí, moçada. Então, na verdade, quando a gente vai trabalhar, né, evolução, a gente precisa saber, além dos objetivos da evolução, o que é exatamente evolução. Então, eu pergunto já para vocês, só colocar lá, 510, né? Foi. Vamos ver se já aparece para vocês aqui. Biologia evolutiva 510. A gente não tá indo. Onde vai parar essa aula? Ela não tá vindo. Vou tentar de novo, peraí. Acho que eu fiz coisa errada. A aula 2. Ah, tinha feito coisa errada, hein? Essas habilitações desse mundo remoto não é uma coisa tão simples, né? A gente acha que fez e não fez.
Vamos lá. Viu? Salvou? Pronto, então vamos lá. Agora sim. Veio duas. Deixa eu pôr isso aqui para baixo, para ficar bonitinha. Isso aqui a gente tira. E vamos ver juntos se deu certo? Vou compartilhar aqui novamente com vocês. Compartilhamento foi encerrado aqui. Compartilhar. Então vamos lá. Carregando. Aula 2. Deixa eu ver se é essa. Sim, é essa. Então, pessoal, olha só. A gente vai trabalhar essa semana, né? Os objetivos e as evidências da evolução. Então, uma das evidências de que ocorre a evolução é exatamente os fósseis, né? São os fósseis. Então, nesta aula 2, eu comento aqui um pouquinho com vocês como os organismos vivos se tornam fósseis, tá? Sei que nem todos vocês fizeram paleontologia ainda, então já é aí uma antecipação desse tópico, mas de uma maneira bem direta, né? Falando especificamente do processo de fossilização, tá? Bem rápido, bem tranquilo, só para a gente ter uma ideia melhor de como que ocorre, certo? Então, vocês entenderam o que é para fazer aqui no fórum? Então, para esta semana, Biologia Evolutiva, né? Quinta-feira, o que vocês vão fazer? Assistir as duas aulas. Tem aqui o fórum para entregar, e vocês podem entregar até a semana que vem. E eu coloquei um PDF aqui, chamando de notas de aula, que é um texto em que eu vou colocando algumas provocações, alguns tópicos, né? Coisa pouca, eu mesma que coloquei aqui para que vocês possam ler, tá? Para complementar nesse momento introdutório da disciplina. Tranquilo, pessoal? Vocês conseguem alguém está acessando o Canvas nesse momento? Vocês conseguem visualizar o módulo 2? Se vocês não estiverem visualizando o módulo 2, depois vocês me avisem, tá? Mas para mim aqui está dizendo que está publicado e que vocês conseguem a visualização. Ah, não, tá tudo certo. Beleza, então. Então, entenderam o que é para fazer, né? Deixa eu só fechar isso daqui. Este Fórum 2, vocês, então, desenvolvam, né? Respondam lá a minha pergunta de qual é a principal diferença, né? Entre essas duas abordagens, com as suas respectivas metodologias, né? O principal objetivo que os diferencia, né? A abordagem macroevolutiva e microevolutiva. Tem um pouco desta discussão já lá no link da aula, tá? Mas aqui nesse momento do nosso bate-papo ao vivo, eu não vou entrar nesse tópico especificamente, certo? Bom, agora então que eu já apresentei as atividades da semana, eu gostaria de perguntar para vocês o que é evolução. Alguém sabe me dizer quando vocês se matricularam lá na disciplina, né? Biologia evolutiva. Tudo bem, sei que vocês precisam fazer, né? Tem que completar a grade horária, tem que completar o curso, né? Mas ao se matricular ou ao escolher, vamos supor que vocês tenham escolhido fazer essa disciplina nesse momento. O que vocês imaginam que vão estudar dentro dessa disciplina? Essa é a minha primeira pergunta. Pode falar, Sabrina? Pode, só ligar o microfone e ficar à vontade. É o processo de modificações morfológicas que um animal passa devido às mudanças, por exemplo, do ambiente que ele está inserido, ou entre outros fatores também. Perfeito.
Então, a Karen colocou aqui uma questão muito legal que está diretamente relacionada à evolução, que é a modificação morfológica, né? Pode ser plantas e animais, então a gente vai colocar dos seres vivos. Essa modificação morfológica, ela faz parte do processo de evolução. Muito bem. Aí ela colocou na fala dela, não sei se todos prestaram atenção, mas na fala dela ela colocou um outro fator muito interessante, que é a modificação que ocorre muitas vezes em resposta às pressões do meio. Não é isso, Karen? Isso. Ah, é isso mesmo. Então, na verdade, a gente vai até o final da disciplina, mas acho que daqui 2 aulas a gente já vai diferenciar as coisas, começar a diferenciar, ter um entendimento que é o seguinte: tem duas. Nesta colocação que está correta, nós temos que separar duas questões bastante importantes. Uma coisa é o processo de evolução, né? A evolução, ela é a modificação das espécies. Ponto. Modifica. Modificação morfológica, mudança nos caracteres herdáveis ao longo das gerações, mudanças dentro de uma linhagem ancestral descendente ao longo do tempo. Mudança. Se essa mudança vai ser ocasionada devido a uma resposta à pressão ambiental, isso já é o processo que promove a evolução. Mudanças que estão relacionadas às pressões ambientais é seleção natural. Só que não é só seleção natural que pode promover modificação nas espécies, tá? Então, a seleção natural, o padrão de mudança é evolução. O padrão de mudança, ele pode ser ocasionado por diferentes forças evolutivas. Uma força evolutiva é a seleção natural, que é exatamente isso que a Karen colocou, né? Quando uma modificação ocorre em resposta às pressões do ambiente. Perfeito. Alguém saberia dar mais algum exemplo de uma força evolutiva ou de algum processo que pode promover modificação nas espécies, independente do ambiente? Vocês veem todos os dias na mídia. Mutação genética? Mutação genética. Exatamente. A competição, Nicole, ela vai resultar também, mas a competição também está associada ao ambiente, porque é uma luta uma luta para a sobrevivência, porém estão lutando por espaço, né? Estão lutando por alimento, então tudo isso ainda está diretamente relacionada com a pressão ambiental. Então, competição vai entrar na seleção natural. Mas a Lisandra colocou bem a mutação, né? A mutação também é um processo que ocorre, que gera variações, que gera modificações. Falei que vocês estão vendo direto aí todos os dias na mídia por conta das variantes do vírus, né? E que foi resultado do processo de mutação, que é um processo natural e que ocorre sem controle nenhum do ambiente, né? Ele ocorre ali devido a mudanças ao longo da codificação do material genético e isso independe das pressões ambientais, né? Então, cadê meu dois? Dois principais meios para produzir variação biológica são essas duas forças evolutivas, seleção natural e mutação, tá? Então, o que produz a mudança são as forças evolutivas, mas evolução significa mudar, certo? Pode mudar em benefício da espécie, pode mudar em malefício da espécie e pode mudar
e não ter nenhuma alteração na característica de adaptação da determinada espécie. Pode ser uma mudança que seja algo neutro, né? Que não imponha nem vantagem e nem desvantagem. Interessante vocês perceberem que a evolução diz respeito apenas e exclusivamente à variação. Quem vai escolher mais na frente, aí sim, são as forças evolutivas, os processos de seleção natural e outros, né? A gente vai ver que não é só mutação e seleção natural que são capazes de promover a evolução, tá? Por que será que ocorre a evolução? Alguém tem alguma ideia? É a perpetuação da espécie? A perpetuação da espécie, ela é um favorecimento, né? Ele é um fator necessário. A evolução ou a seleção, ela depende de algo que a gente conhece como variedade, né? Variação biológica. Por que é capaz, por que a gente consegue produzir muita variação biológica? O resultado final, a Nicole colocou aqui adaptação, né? Perpetuação da espécie, ela vai depender de dois fatores também, tá? Que vai ser um balanço evolutivo que a gente vai ver até na aula de adaptação, a gente já vai discutir sobre isso. Mas eu preciso, para que uma espécie se perpetue, ela precisa trabalhar toda a sua energia, né? Digamos assim, para defender duas características biológicas. Uma delas é a adaptação, né, que vai garantir a sua sobrevivência, e a outra é a reprodução. Então, é necessário sobreviver e é necessário deixar descendentes. Não adianta você desenvolver um arsenal de defesa se você não deixar isso garantido nos genes das próximas gerações, tá? Mudou. Não, mas ela entrou. Então, isso também é uma característica bastante interessante de se notar. Mas algumas condições necessárias para que a evolução atue é exatamente o fato de nós termos variação biológica. E quem traz, né, essas características de variação biológica é o fato de nós termos hereditariedade, então, mudanças que ocorrem nos genes, mudanças que ocorrem naqueles caracteres que são herdáveis, eles passam de geração em geração, né? E isso é um legado muito interessante para que você possa, de fato, perpetuar a espécie, né? Então, estratégias de adaptação que melhorem a sobrevivência de uma determinada população, se elas forem estabelecidas ou definidas a partir da codificação genética, né, a partir da expressão gênica, aí sim isso pode ser passado de pai para filho ou de geração em geração, e aí sim haverá contribuição para a perpetuação da espécie. Tá? Então, a gente precisa, né, desse balanço energético aí entre sobrevivência, que tem está intrinsecamente relacionada às questões adaptativas e reprodução, né? É necessário deixar descendentes férteis. Não precisa se preocupar que a gente só está batendo um papo e tudo isso, cada aula a gente vai tratar especificamente do tema. A gente vai ter a aula só de adaptação, a gente vai ter a aula dessa questão aí dos descendentes férteis. Agora a gente está tentando compreender exatamente o que é evolução, tá? E muitas vezes, para a gente falar da evolução, a gente precisa tratar aí dessas questões das forças evolutivas, da adaptação, porque tudo isso, né, vem à tona. Então, para que a gente estuda evolução? Alguém tem alguma ideia? Por que estudar evolução? Ou o que é possível se compreender
durante o estudo da evolução, isso já vai estar diretamente relacionado a quais são as evidências da evolução, tá? Os principais objetivos da gente estudar a evolução é conhecer as relações de ancestralidade. Então, a partir do momento que se teve a compreensão das linhagens evolutivas e das relações de ancestral descendente, aí os padrões evolutivos passaram a ser alvo de estudos da biologia evolutiva. Então, duas ferramentas muito úteis à compreensão da evolução são exatamente a paleontologia, né? Porque muitas das evidências que a gente busca no estudo da evolução estão nos fósseis, e a cladística, que nos ajuda a compreender essa questão aí da relação entre ancestral e descendente, né? As relações dentro das linhagens evolutivas, certo? Então, lá na videoaula que eu deixei para vocês, tem mais algumas pontuações de quais seriam os objetivos e em quais evidências a gente se baseia, tá? Mas para este momento introdutório, eu gostaria que vocês tivessem exatamente essa noção de que evolução diz respeito à modificação, não necessariamente melhora, é a modificação, né? E quem vai produzir essa modificação, aí serão as forças evolutivas. Até o momento nós estamos duas, né? Seleção natural, que é aquela do ambiente, e a mutação. Ao longo da disciplina a gente vai conhecer outras. Mas essas são as duas mais efetivas. Entrou. Bom, condições necessárias para que aconteçam, né, a evolução é a questão da variação, né? Então, ter hereditariedade garante a passar, né, de uma geração para outra as mudanças que porventura venham a acontecer. E uma outra característica biológica que introduz muita variação no sistema biológico é exatamente o meio de reprodução sexuado, tá? Então, a reprodução sexuada contribui muito para o aumento da variação, para o aumento da variedade. Por isso que, durante um longo intervalo de tempo, nós não tivemos tanta variação, né? Isso vocês vão ver lá na disciplina de paleontologia, mas antes do Fanerozoico nós tínhamos formas simples, sem muita variação biológica. E se a gente for ver, né, nesse momento nós tínhamos um predomínio de reprodução assexuada, né, que só vai reproduzindo clones, digamos assim. A gente não tem troca de material genético e não tem grandes variações. A partir do momento em que as células vão ficando aeróbicas e que o meio de reprodução é reprodução sexuada, né, com a meiose, aí tudo pode dar errado durante a duplicação e replicação gênica, daí vem a mutação, né? Errado assim, tudo pode acontecer de uma forma diferente, não errado, né? E ao misturar os materiais genéticos, né, dos gametas aí, a gente vai resultar em algo diferente. Então, é a partir daí que a gente vai ter o processo evolutivo dando seu início, e ele é irreversível, né? A gente até pode observar reversões morfológicas, né, em alguns clados, mas uma vez que começou o processo de evolução, ele não para e ele não volta. Nós vamos observar caminhos, e ele é sempre parcimônico, ou seja, ele ocupa as estratégias de modificação sempre serão aquelas em que o gasto energético é o menor possível, né? Não há desperdício na natureza.
Então, desperdício de energia, né? A gente vai ver que existem momentos de maior investimento energético, porque está sobrando recurso. Existem momentos em que as espécies apenas sobrevivem, e sobreviver é um ato muito difícil, então não é só apenas, né? Mas não há diferenciação, apenas nesse sentido que eu quis dizer. Certo, pessoal? Alguma dúvida de ordem geral? Tranquilo, então. Eu vou abrir o portal docente para eu fazer a chamada, para não ter esquecimento, né, de minha parte, tá? Sabrina, Pode falar, cara. quando eu falo que um processo ele foi parcimonioso, eu quero dizer que ele ocorreu com equilíbrio ou não? Eu não entendi muito bem essa palavra. Então, a parcimônia, né, ela quer dizer, quando você fala que um processo foi parcimonioso, você está me dizendo que ele foi o mais econômico possível e o mais equilibrado possível. Então, por exemplo, vamos falar que, como eu posso dizer, aquisição de espinhos em conchas de molusco, de bivalves, né? Uma característica morfológica que a gente sabe que para alguns grupos é uma característica que confere vantagem por conta de evitar a predação. Vamos supor, né? Esse ganho morfológico foi um processo parcimonioso. Isso significa dizer que houve equilíbrio e que ele foi o mais econômico possível dentro da natureza. E esse equilíbrio quer dizer o seguinte: bom, o organismo ele vai gastar uma energia extra para produzir o espinho, né? Então ele vai precisar de mais carbonato de cálcio, ele vai ter que acelerar o metabolismo dele, ele está lá na água, então ele vai ter que tirar o oxigênio da água, ele vai ter que tirar o carbonato da água, e ao invés de construir apenas a conchinha, ele vai ter que construir a conchinha mais espinho. Então ele vai demorar mais tempo para construir e vai gastar mais ATP para construir isso daí. Então, numa primeira instância, a gente poderia considerar, nossa, que perda de tempo, né? Que desperdício de energia. Mas quando a gente olha o custo-benefício dessa relação, ele é positivo, porque embora ele tenha gastado um tempo a mais, o resultado é ótimo, garante a sobrevivência dele. Porque aí a gente tem, né, que se de fato essa característica é uma resposta ao processo de predação, ele garante a sua sobrevivência. Então, o predador, por encontrar menos dificuldade em predar conchas lisas, prefere, né? Ele acaba predando por ter mais sucesso conchas lisas em vez de conchas espinhosas. Então, o cara que investiu tempo e energia para produzir os espinhos, ele acaba aumentando seu valor adaptativo, porque a chance de sobrevivência é maior e aí ele consegue chegar e se reproduzir. Então, esse processo ele foi um processo parcimonioso, por quê? Porque ele não seria parcimonioso se ele ficasse por vezes, né? Tentando, incluindo espinho, tirando espinho, ou fazendo uma rota evolutiva, uma tendência evolutiva que fosse mais dispendiosa do que essa direta. Então, quando a gente fala que o processo foi parcimonioso, é porque o caminho seguido foi o caminho de maior aproveitamento de energia. Mesmo que isso, em determinado momento, mostre que, nossa, mas está gastando tanta energia para sobreviver. Ah, não, mas ó, ele consegue reproduzir. Então, você tem que olhar o processo como um todo, tá? A maioria dos processos evolutivos, para não dizer todos, né? Eles são parcimoniosos. E quando a gente vai trabalhar em cladística, a gente parte do princípio
de que os processos de transformação morfológica foram parcimoniosos, porque não há ensaio, não há desperdício, não há... Porque toda modificação que ocorre na natureza, a seleção natural está em cima, então ela vai selecionando e ela vai trabalhando para que a coisa seja bem ajustada. Então é por isso que a gente fala da questão da parcimônia, tá? Conseguiu entender, Karen? Ou ficou pior? Não, entendi sim. Obrigada, Sabrina. Não, é porque às vezes você começa a falar, não para, né? E piora a situação. Deixa eu achar aqui o portal. Achei. Vou entrar. Se tiverem dúvidas, pessoal, esse é o momento, tá? Porque na aula gravada a gente não consegue interromper e para mandar um e-mail para tirar dúvida depois é complicado, né? Parece que passa da hora. Mas enquanto a gente está batendo papo, as coisas vão surgindo na cabeça. Bom, então agora eu vou tentar fazer aqui a chamada. Tentar não, vou fazer. Aí vocês, por favor, me ajudem colocando aí no chat de vocês quem está, quem não está. De dia 11, né? Carolina entrou? Deixa eu ver a Carolina. Tá por aqui, né? Carolina. Aqui. Gabriela. Carolina. Gabriela. Gustavo. Gustavo. João Vitor. João Vitor Marcato. Tá aqui. Karen. Lisandra. Matheus. Matheus está logado. Não significa que esteja aqui. Eita. Matheus aqui. Nicole. Gustavo chegou. Nicole. Paula. Sabrina, o meu deu uma travadinha aqui, mas você falou Não, meu nome? normal. Pode ficar sossegado, Matheus. Acontece. Paula. Aí. Sofia e o William. Todo mundo aqui. Perfeito. Então, hoje 11 está todo mundo presente. Já vou salvar aqui e sair. Então é isso, pessoal. Então para hoje, né, para essa semana, a gente começa o debate do que é evolução. Vai estar lá no comecinho da primeira aula, tá bom? Aí é interessante que vocês tenham essa visão de quais são os objetivos e para trabalhar aqueles objetivos, quais são as evidências, tá? Gustavo, eu coloquei presença para você, pode ficar sossegado, estava aqui, ó. E aí, o primeiro fórum é bem simples, ele é bem direto, mas vocês precisam se atentar à questão da escala de análise e escala de trabalho, que é o que vai mudar no micro e no macro, tá? Então, percebam a diferença lá e como que a gente trabalha dentro de uma e como que a gente trabalha dentro da outra, tá bom? Vocês terão até dia 18, até semana que vem, até quinta-feira que vem, para entregar a primeira atividade avaliativa, tá? Neste primeiro momento, é só responder aquele fórum. Nós não temos leituras extras, vídeos extras e nem PDFs de livro nesse primeiro momento. É só responder aquela pergunta. Se vocês se sentirem seguros para responder com base naquilo que está na aula, perfeito. Se sentirem a necessidade de buscar mais informação na internet, de buscar mais informação em conteúdo, né, que seja de origem segura, por favor, leiam,
entendam e escrevam com suas próprias palavras, tá? Não precisa colocar nenhum livro, não. A resposta ela é bem direta, e eu não vou avaliar pela quantidade de linhas que vocês colocam. Então, tentem ler, absorver e colocar com as próprias palavras, tá? Tô falando isso porque existem vários sites que colocam coisas que não estão muito legal. Existem sites que colocam a diferença, mas depois põem alguns exemplos que tá fora. Então, tomem cuidado com isso, tá? Não saiam copiando, não, porque... E outra, né? As cópias, elas não são legais, né? Pode ser plágio. E aí, cópia aqui na nossa disciplina, eu não vou aceitar. Então, aí vocês acabam perdendo nota de graça, porque é desnecessário, tá? Vocês são capazes, não precisa, né? Deixa a preguicinha de lado, porque às vezes a gente cai na tentação, né? Quando a gente nem sabe por onde começar, a gente cai na tentação de fazer isso, mas espero que nenhum momento da disciplina seja necessário, tá bom? Todos os fóruns eu quero colocar questões, questionamentos, para que vocês possam e tenham condições de responder com as minhas indicações que estão ali, tá? Aí o extra, a gente faz uma pesquisa, mas eu oriento a pesquisa de vocês, tá bom? Pessoal, alguma dúvida para essa semana? Ainda temos 6 minutos. Achei que meu filho estava chorando, não, ele está se divertindo. Ai, senhor. Ele tá vendo um vídeo, deixei pronto o café da manhã dele ali, né? Mas não levanta e vai sozinho. 5 anos, tadinho. Mas tá rindo. Eu até depois de adulta, nunca gostei de acordar na casa dos meus pais. De acordar e não ver ninguém, sabe? Sempre gostei, assim, de sentar na mesa do café da manhã acompanhada. São as manias, né? Mais algum questionamento, pessoal? Se não tiver mais nada, eu já vou encerrar. A aula é sempre até as 8h50, Lisandra. É uma aula só, ao vivo. É um horário de aula ao vivo e um outro horário de aula para que vocês possam desenvolver a atividade síncrona de vocês. Eu nem posso pedir um caminhão de coisa, né? Eu tenho que tentar planejar algo em que vocês desenvolvam em 50 minutos. No horário consta os dois, está reservado os 2 horários para essa disciplina, né? Mas é porque quando o horário foi montado, não se sabia, né? O coordenador não tinha como saber se eu ia dar 50% de síncrono ou se eu ia dar 100% de síncrono, né? Duro de você dar 100% de síncrono é que depois você não pode ficar pedindo para os alunos fazerem as coisas em casa, porque tá certo, Gustavo. Eu fico na sala, você fica também, pode ser? Tá. Né, porque não é só a disciplina da gente que existe, né? Tem várias outras. Bom, pessoal, então, assim, exceto o Gustavo que pediu para conversar um pouquinho aqui comigo, para tirar alguma dúvida, alguma coisa, eu vou me despedindo de vocês, eu vou encerrar a gravação, tá? Para esta semana, então, a atividade é esta, só o Fórum 1, só não, né? É o Fórum 1, né? Ele vai dar o trabalho suficiente para vocês. E aí, na semana que vem a gente volta. Tranquilo? Obrigada, Sofia. Vamos ver todo mundo, hoje veio todo mundo, que legal. Turma menor é mais aconchegante, né? Carolina, Gabriela, João, Karen, Lisandra, Matheus. Até semana que vem. Paula, William, Nicole. Vou interromper a nossa gravação, tá bom?
Muito obrigada. Até semana que vem. Assim que processar o vídeo, eu também já coloco lá no Canvas. Lisandra, quando você tiver um tempinho, tenta o acesso para ver se você consegue, tá?